Torcedor vascaíno, fala minha galera do Documental, saudações vascaínas, estamos entrando no ar e hoje o vídeo vai ser diferente, é isso mesmo, a gente vai trazer aqui as falas do Nenê. Durante a entrevista coletiva, o jogador vai assumir a culpa pela situação aí que vem ocorrendo no Vasco, vai defender o trabalho do elenco, vai defender também o trabalho do Zé Ricardo, vai falar sobre a situação física, enfim, a gente vai trazer aqui o Nenê falando sobre tudo isso na entrevista coletiva que ele deu no CT, logo hoje pela tarde. A gente vai trazer todas essas informações a partir de agora e você fica aí atento no nosso Comentário Vascaíno. Então, aquele abraço para você que curte, compartilha e se inscreve no nosso canal sempre. E para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo e se inscreve no nosso canal. Fique aí agora com o Nenê, os principais momentos da entrevista coletiva do Nenê agora. Fica aí, fala aí. O campo lá também, e algum movimento que eu acabei forçando mais e fiquei esses 2 dias recuperando, tratando e espero não ter nenhum problema para o jogo, né? Então acho que isso foi uma notícia boa, assim, eu fiquei preocupado depois do jogo, mas graças a Deus acho que não teve, como não teve a lesão detectada, isso para mim já foi uma grande notícia. E qual era a outra pergunta? Tem que estar todo mundo numa mesma direção, né? E eu entendo um pouco a torcida, né? A frustração de querer ganhar os jogos, como a gente também. E às vezes acaba falando, né, de um ou de outro, principalmente em relação ao Zé. Eu acho que muito disso também é do nosso grupo, né? Porque, por exemplo, no jogo contra o Tombense, cara, às vezes a gente, como a torcida ela é muito apaixonada e está em todos os lugares, a gente acaba empolgando, né, e desorganizando. E isso não é culpa do treinador, porque ele fez uma estratégia. Isso é culpa nossa. A gente também tem que assumir esse papel de falar, pô, a gente não pode deixar de desorganizar, ou fazer uma coisa diferente do que foi treinar. A gente treinou da semana toda de uma maneira, e você acaba tomando um gol, e aí a torcida, né, empurrando. Às vezes até eu que sou mais experiente, acabo indo, né, nessa empolgação de querer fazer o gol, de atacar todas e tipo assim, de uma maneira que a gente não treinou. Isso aconteceu no primeiro tempo lá no jogo contra o Tombense. Ficou muito visível, eu acho, isso daí. E no intervalo, o Zé estava bastante chateado, conversou com a gente entendeu e melhoramos muito no segundo tempo e quase viramos o jogo. Então a gente é saber entender isso daí, esses momentos, porque eu acho que é um peso e uma impaciência, às vezes, que acaba afetando, né, um pouco, às vezes, o grupo, né, da gente querer fazer as coisas de uma maneira, querer ganhar de todas as maneiras, e acho que não é assim. Então isso não é só culpa do Zé, né, que, né, acabam falando, né, claro que recai mais sobre o treinador, mas eu estou falando num ponto de vista meu, do primeiro tempo do Tombense, que eu acho que aconteceu isso, fomos nós dentro de campo que desorganizamos, não é que a gente estava assim. Tanto que o segundo tempo foi muito melhor. Então, para a gente, o torcedor também tentar né, entender um pouco esse lado, assim, né, em relação à nossa comissão técnica e ao Zé, que não é só ele que faz tudo e a gente que acabou, né. Eu acho que foi mais por já, né, falei já isso, né, da empolgação e tal, e né, desse calor da torcida que pra gente é muito importante, né? E às vezes acaba, né, meio que afetando, assim, entre aspas, né, num determinado momento do jogo. E aí, né, acontece o que aconteceu no primeiro tempo. Eu acho que uma coisa que não era, como você disse, e eu nem culpo o torcedor por isso, porque está há muitos anos já nessa situação assim, sofrendo, né? Sobe, desce, sobe. E o torcedor sofreu muito ano passado, né, em relação a não ter subido. E eu entendo totalmente, mas isso às vezes acaba afetando, porque é uma coisa que, como você disse, já é uma coisa que não é da gente. A gente está no campeonato há 5 jogos. E, tipo assim, e ficam falando que a gente está fora do G4 há 40 rodadas. Mas o campeonato começou esse ano. Tipo, como é que a gente está fora há 40 rodadas? O que aconteceu ano passado... Ok, eu entendo, mas tipo, já acabou, agora é uma coisa nova, é um time novo. A gente não tem um time do Bahia que era da Série A, estava com a mesma base, praticamente o mesmo time, treinando junto há 2 anos. A gente tem um time totalmente novo. E é claro que a gente quer resultado imediato, mas infelizmente isso não acontece. Então,
Eu acho que agora que a gente está começando a encorpar, a gente está criando uma identidade. Então isso com certeza acaba afetando alguns jogadores mais que outros. Então é isso que eu peço, né? Tipo, que a torcida possa entender isso, que não é. E todos estão vendo que não é que a gente não quer fazer ou não está, né, dando tudo de si dentro de campo, que acaba realmente, né, algumas coisas acabam fazendo com que a gente não, né, já não está num nível ainda bom, né? Porque começou agora. E ainda, tipo assim, né, com essas oscilações ainda no início né, e com essa... Totalmente é uma pressão normal e eu acho que e time grande como o Vasco, o jogador que está aqui sabe disso, tem que saber levar isso aí. Só que eu acho que às vezes eu até não, emocionalmente, tipo assim, involuntariamente acaba afetando. Pô, preciso fazer isso, tal. A torcida está aqui, vamos fazer isso, vamos atacar toda hora, sem saber como defender. Então, tipo assim, que eu dou exemplo como o Tombense, que acaba desorganizando, né, de uma coisa, ou que você toma um gol, já muda totalmente a tática que você fez, e aí com esse apoio da torcida, que estava maravilhoso lá em Muriaé, né? Tava maravilhoso, cara, o ambiente, todo mundo, muita gente, apoio, os caras cantando, depois a gente tomou um gol cantando. Então, assim, isso aí faz com que às vezes a gente, né, e eu acho que isso atrapalhou um pouco, e a gente que desorganizou, isso não é culpa do Zé, entendeu? 2 meses, né? Porque o Yuri tá jogando, mas a gente tá como se fosse 2 meses. Então é uma coisa que não... Ele entrou na ponta também no último jogo, então assim... Joguei já de ponta, de meia, de falso 9. Então isso é uma coisa tranquila. Se for uma coisa para ajudar o time, eu vou tá tranquilo e conversar com o Zé. A gente sempre tá conversando, então é de boa.